Shalom, amores, como é que vocês estão? Aqui desse lado maravilhosamente bem, sempre na graça divina do Espírito Santo. Deus hoje traz aqui para vocês uma palavra de libertação espiritual. Vamos hoje falar da batalha espiritual. É um tema complexo, porque nem todos percebem o que é a batalha espiritual, como se manifestam os demônios na nossa vida, para que nós tenhamos a capacidade de batalharmos espiritualmente e derrotarmos o diabo na nossa vida. Porque Deus, Ele é bom, é maravilhoso. E tudo quanto nós fazemos na graça divina, nós temos a libertação, a salvação. Vamos aqui ler em capítulo 6 do Efésio, no seu versículo 10 a 18. Assim diz a palavra. A armadura espiritual dos cristãos. A armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos nos fortalecer em Cristo Jesus e na força do poder dele. Porque a autoridade de Deus é maior no céu e na terra. Não existe outro. Não duvidem do poder de Deus. Ele sim batalha por nós espiritualmente. E por isso é que diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem, porque aquele que nos justifica, nos protege e nos guarda em todos os momentos. Em 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As ciladas do diabo são enormes nas nossas vidas. Enormes que nós nem temos noção, nem imaginamos. Mas Deus, Ele é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele está sempre atento aos seus filhos, aqueles que os buscam, que os oram. E Ele protege de toda essa astúcia diabólica sobre as nossas vidas. Quer diabos de familiares, colegas, amigos, vizinhos, coisas da própria natureza. Deus, Ele nos guarda, Ele nos mostra o caminho, Ele nos protege nas lutas espirituais, nas batalhas espirituais. Deus, Ele entra à frente de nós, Ele luta por nós. Muitas vezes nós estamos dormindo, nem temos noção do que o diabo tenta fazer conosco. O diabo tenta te tirar a vida enquanto dormes. O diabo tenta te deixar coxo, aleijado, em cadeira de rodas, enquanto dormes e você não tem noção do perigo que você está a viver. Que se não fosse a oração que você tem sobre a divindade do Cristo Jesus, você hoje estaria andando numa cadeira de rodas, a rodar todos os hospitais, a dizer eu não sei o que aconteceu, pensando que é algo natural, enquanto é algo espiritual. Porque o demônio, ele faz isso. Ele tem a capacidade de fazer isso para quem lhe dá autoridade. Tire toda a autoridade do diabo, que ele não vai ter capacidade de interferir na sua vida, quer espiritual, quer carnal. Porque o diabo é tão astuto que quando ele tenta no espírito e é derrotado, ele vem na carne. Ele pode sim mandar malfeitores para te atacarem, assassinos para te assassinarem, ladrões para te roubarem, prejudicar a tua vida. O diabo faz isso, porque ele acha que ele não pode ser derrotado. Só que ele se esqueceu que ele veio lá dos céus como um anjo caído, por desobedecer a Deus. Todos os filhos de Lúcifer são diabos igual a ele. Desobedeceram a Deus e foram lançados à terra. E é por essa razão que eles nunca vão chegar aos céus. Não têm capacidade. O próprio diabo tem medo de Deus. Quando ele sabe que essa pessoa é uma pessoa de oração, da verdade, ele tem medo de chegar perto de ti. Ele sabe, aí há perigo, vou me queimar. Então deixa para lá, deixa eu ir procurar uma presa fácil. Ou vai ficar de vigia, para ver se arranja uma brecha, como diz. O diabo está em derredor, passeando pela terra, à procura de onde colocar a sua semente. Se te encontra na fraqueza, claro que ele vai colocar a semente. Por isso é importante vigiar. Vigie de noite e de dia. Vigie a todo momento, para que vivas
na proteção do Espírito Santo, orando intensamente, sem cessar. Só assim estaremos livres do mal. Em 12 assim diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo, ele procura entrar em todo lugar, se infiltrar. Quando falamos de Jó, vimos que no meio dos santos apareceu aí um Satanás, que também queria ouvir o que Deus ia falar. E Deus perguntou: o que vens fazer aqui? De onde vens? Ele disse de rodear a terra, de passear. Então ele tenta se infiltrar até nos lugares celestiais, para ver se consegue pescar alguma coisa, para continuar ao derredor, passeando a terra. Por isso é que a palavra nos diz: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é maior. São as batalhas espirituais, que muitos não nos explicam como é que ela se reflete, como é que ela funciona. Mas as batalhas espirituais, elas existem. Que quando nós estamos fracos, não somos sedentos da palavra, não somos sedentos da oração, não somos sedentos do jejum, o diabo, ele nos ataca. Sobretudo quando você é uma pessoa de luz, uma pessoa que já nasceu com a luz divina, e na hora tens fraqueza, o diabo te persegue, porque ele quer aquele teu brilho, ele quer aquela tua luz, ele quer aquela bênção que Deus te deu, aquele dom, ele quer para usar na maldade, às vezes até através de você mesmo, ou até através de mim. Tem muitas pessoas que têm dom, na verdade, e não sabem, e são usados na feitiçaria. Viram feiticeiras, bruxas, bruxos, porque tem preguiça das batalhas espirituais, então prefere se bandear para o lado do diabo. Mas eu vou contar aqui um testemunho de vida. Foi há cerca de 2 anos ou 3 anos atrás, já não me recordo bem. Meu marido saiu para trabalhar, estava a fazer uma obra já não me recordo onde, mas estava a fazer uma obra que estavam a fazer betonagem. E ele disse-me que ia voltar muito tarde, porque precisava estar lá até que terminasse a betonagem. E eu, depois do jantar, fiquei acordada, estava toda hora em contato com ele ao telefone. Eu vi que já era muito tarde, já eram quase 23 horas e eu resolvi dormir. Quando eu vou à cama, volto a orar, liguei ainda para ele: amor, vamos orar, porque eu já quero me deitar. Quando estiver já vir, liga, que é para estarmos atentos na porta. Aí eu vou me deitar. Não dormi mais do que 30 minutos. Comecei a sentir uma energia negativa. Eu a querer apanhar sono, mas alguma coisa parece que me falava: Lucília, Lucília, Lucília. Eu sozinha, eu a virar cansada. O que é isso? O que está a acontecer? Mas aquela voz era para me manter acordada. Estava a dizer para mim que se eu dormisse, corria risco de não acordar. Porque eu estava num daqueles dias de fraqueza, de moleza, aquela oração de 1 minuto: Senhor, me proteja, guarda a minha noite. Enquanto estávamos a passar um período de grandes batalhas espirituais. E eu naquele dia fiquei acordada há muito tempo, a ver televisão, e na hora de dormir, já cansada, eu tive preguiça de orar como deve ser. E o diabo disse: hoje, como eu ando em derredor, passeando pela terra, encontrei aqui uma fraqueza e vou entrar. Meus queridos, o diabo maltrata. Maltrata quando você é fraco. E naquele dia eu confesso que eu estava fraca. Mas o poder de Deus é maior. E você, quando começa a sentir aquela energia, começa a vibrar no poder do Espírito Santo, começa a glorificar a Deus,
a cantar, a louvar, Deus, ele começa a se manifestar, começa a operar. Naquele dia eu senti que Deus é comigo. Eu lá, rebolo, sinto como se alguém estivesse a deitar do meu lado. Eu levantei, acendi a luz do quarto, peguei o telefone, liguei para meu esposo. Eu, amor, vamos orar. Eu estou a sentir algo estranho aqui. E eu estou a falar com ela ao telefone que eu estou a sentir algo estranho. Estou a sentir, levantei até da cama, tinha um sofá no meu quarto, e eu fui, sentei ao lado do sei lá como é que se chama, aquele, sei lá, que se põe o braço aí. E eu senti que alguém veio, sentou aí, o sofá baixou naquela parte. Eu comecei a sentir um calafrio. Comecei a tremer de medo. Eu a falar, amor, você vai demorar a voltar? E alguma coisa aqui não está bem. Parece que quando eu falava isso, aquela pessoa virava ainda a me olhar. E eu sentia eu ter medo de virar, olhar o que está a acontecer. Porque o diabo, ele se materializa quando você é uma pessoa medrosa. Ele se materializa para provar que o diabo existe de verdade. E se você não ora, se você não busca Deus, se você não quebra maldições, pactos, o diabo, ele te ataca. E eu passei por um desses dias. Essa foi uma das situações que eu tive. E eu comecei a sentir aquilo a se materializar do meu lado. E eu larguei o telefone, eu ajoelhei, comecei a orar, senti que ele estava aí a me pegar. Tipo, está a fazer o quê você? Amores, eu acordei, acendi todas as luzes da casa, carreguei sal, fiquei aqui tipo louca, a girar, a orar, aquilo a me perseguir. Eu disse, não, isso não é aqui nessa casa. Eu com medo de você? Quem te deu autoridade para vir aqui na minha casa? Quem te enviou? Da onde você veio? Seu astuto malandro, saia já daqui. Essa casa pertence a Deus. O poder dessa casa é do Espírito Santo. Diabo nenhum tem poder sobre essa casa. Sai já, Satanás. Comecei a clamar, a orar a Deus. Comecei a transpirar de orar. Eu a rodar a casa, a falar, a gritar. Saia dessa casa, Satanás. Toda potestade, todo principado seja quebrado, seja destruído. Vocês não são nada, não têm poder sobre a minha vida, o meu espírito. Eu fiquei, isso foi por volta de quase 0 horas até 2 horas. Eu a orar. Esse tempo parecia que foi um dia inteiro que não passava. E quando eu escutei meu marido a chegar, ligou, fui abrir as portas. Ele entrou, eu estava quente, a transpirar, eu, vamos orar. Aqui em casa tinha alguém aqui. Começamos a orar. Acho que fomos até 4 horas a orar. Depois fomos apanhar um sono maravilhoso. Sabe quando você se sente livre? Eu me senti leve. Mas foi uma situação que vocês nem imaginam o medo que eu senti, quase que me mijava. E eu saber que tem alguém aqui do meu lado, eu não ter coragem de virar olhar. Mas eu sentia que aquela pessoa até fazia força. Do tipo, estou aqui. Eu não via as mãos, mas eu sentia uma força estranha que me criava arrepio o corpo todo. Um arrepio de medo. E eu disse, nunca mais o diabo vai brincar aqui nessa casa. Nunca mais o diabo vai colocar os seus pés aqui. Porque ou sai daqui aleijado, ou sai daqui recebendo a justiça de Deus. O salário do pecado é a morte. E Deus pode tirar a tua vida quando você tentar, ousar, brincar com o filho dele de verdade. Então, meus amores, oração. Oração é tudo. Acreditem. Porque Deus, ele fala, ele opera, ele manifesta. Então é muito importante que nós mesmos tenhamos a capacidade de expulsar o diabo que atenta sobre a nossa vida.
Você não vai o tempo todo ligar. Ah, pastor, aqui na minha casa de madrugada não está bem. Ah, pastor, porque eu não sei. Não. Pratique a oração. Que Deus já louva a todos. Pratique a oração. Comece a praticar não pecar. Para que tuas orações sejam recebidas por Deus. E que Ele possa atuar na tua vida. Em 13 assim diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficareis firme. Tomai toda a armadura de Deus. Porque quando nós oramos, nós buscamos Deus, Ele coloca a armadura sobre si. Você pensa que as batalhas são tuas, mas são dele. A vitória é sempre do povo de Deus. Não duvidem. Não interessa de onde venha o mal, o tamanho do mal. Saibam que Deus opera. Deus opera. Deus opera. Deus cuida. Deus livra. Deus protege. Deus abençoa. Deus trata. Deus responde às nossas orações. Sim. Então, tomai toda a armadura de Deus para estar protegido nos dias maus, nos dias de grandes obstáculos, nos dias de tristeza, nos dias em que o diabo está em derredor a sua vida, a sua alma, a sua casa, a sua família. Tomai toda a armadura de Deus para que estejais protegido do mal. Nós temos capacidade, sim. Deus nos concede a capacidade, da sabedoria de orar, de lutar, de buscar a nossa libertação em Cristo Jesus. E nós merecemos isso. Em 14 assim diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A única pessoa que tem a capacidade de nos colocar a couraça da justiça é Deus. Por isso é que eu digo sempre, Deus é quem nos justifica. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Você, cristão da verdade. Quem será? Deus, Ele nos veste com a couraça da justiça. Porque Ele sabe que este é meu de verdade, em todos os momentos. Na tristeza, na alegria, a gente grita, bendito seja Deus em todos os momentos. Porque às vezes é Deus mesmo que coloca obstáculos no teu caminho para perceber até que ponto você está entregue a Ele. Porque muitos, no menor obstáculo, logo desviam-se. Deus não podia deixar eu passar fome. Quem disse? Deus pode estar a te testar. Que tu passes fome, que tu passes por enfermidades. Para ver até onde vai a tua fé. A integridade de Jó não é para fraco. Se você é fraco, eu te aviso desde já. Não entra no caminho de Deus. Se você é fraco, não siga o caminho de Deus. Porque a tua fraqueza vai fazer você ser um diabo em vida. Mas se você tem determinação, tem força, tem fé, quer viver bem, quer viver em paz, siga o caminho de Deus, que lá está a sua justiça. Esse é um conselho que eu deixo para você que está aí. Não brinque com as coisas de Deus. Não é para fraco. Não se meta nesse caminho se não está preparado. Não venha aqui de Maria Chiquinha. Não venha aqui de mimimi. Vamos te enterrar. Venha com determinação, com fé, com vontade. Porque as batalhas são diárias. As batalhas são de minuto em minuto. As batalhas são de hora em hora. E você tem que estar preparado. Aprender a fechar a boca para a comida. Aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a falar com o Espírito Santo. Aprender a louvar. Amores, em Cristo Jesus não se brinca. Não leve Deus na brincadeira. Porque é um assunto muito, muito sério. É o assunto mais sério das nossas vidas.
Leve Deus na seriedade, que estarás liberto, curado, abençoado, santificado. Em 15, assim diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os fardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo, o que é um escudo? É uma proteção. O escudo da fé, a tua fé te salvou. Significa que a fé trabalha como um escudo. Que nós é que temos que buscar nos nossos corações, crer, acreditar. Não queira duvidar de Deus. Nunca Ele estará consigo. Justamente por causa da falta da fé. Acredite e creia em Deus em todo momento. Até nos momentos ruins. Senhor, eu creio em si na verdade. Eu acredito que a sua mão está sobre a minha cabeça. Nos momentos tristes, Senhor, eu creio em si na verdade. E Deus, Ele estará sempre consigo. Então, use a sua fé como seu escudo. Use a sua fé como a sua proteção. Quando estás em dificuldade, você já sabe onde está o seu escudo. Então, use-o. Não permita que o diabo tire o seu escudo, porque o diabo começa a falar na nossa cabeça, começa a falar no nosso espírito, isso não, é mentira, é não sei o quê. E você começa a ouvir a voz do diabo ao invés de ouvir a voz de Deus, que é calma, serena, mas que fala de uma maneira audível. O diabo, ele vem te atrapalhar. Começa a misturar coisas na tua cabeça, começa a pensar, até às vezes a pessoa está a orar e está a pensar, mas aquele dia, não sei o quê. É diabo que está a querer te atrapalhar. Porque sabe que tua oração, quando chegar até o Pai, vai lhe bater, vai lhe chamboquear. Então, atentos para todo tipo de situação. Sobretudo quando estão em oração, quando estão em batalhas, coisas estranhas podem acontecer. Podes perder dinheiro sem se aperceber. E depois se perguntar, mas por que eu só saí de casa para perder dinheiro? Eu só saí de casa para ser roubado o espelho ou a antena do carro? Por quê? Porque são tentações e Deus está a falar consigo e você está a ignorar o que Deus está a falar. Está a fazer as coisas na emoção. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Amores, em 17, assim diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A nossa proteção é a palavra de Deus. Com a qual você luta é a palavra de Deus, porque Deus, Ele já diz tudo. Então, se nós soubermos usar a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo, nós estaremos sempre a salvo. Em 18, assim diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos do Espírito Santo de Deus. Nós estaremos a salvos, como eu já havia dito. Orar, vigiar, orar sem cessar. Que Deus estará sempre à escuta, nos ouvindo, nos cuidando, nos protegendo. Amores, para finalizar, eu vou dizer aqui: Jesus decretou a vitória para as nossas vidas quando Ele foi sacrificado. E a vitória nos alcançou pelo poder de Deus, pelas nossas orações. A vitória nos alcançou por aquilo que nós buscamos em Cristo Jesus. As nossas orações. As nossas orações. Amém, meus queridos? Fiquem atentos naquilo que Deus fala. Busquem aceitar a Deus na verdade. Não venha brincar de mimimi com Deus. Vai te dar mal. Vai te dar mal. Porque Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele nos concede todas as bênçãos divinas que nós podemos desejar. Mas para tal,
Nós temos que saber excluir as coisas negativas das nossas vidas, orar, buscar a Deus em todos os momentos, pela graça do Espírito Santo. Shalom, meus amores. Deus abençoe. Tenham uma ótima tarde de quarta-feira. Muita luz,